Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma vez o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando você que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o programa. Você está sempre à disposição assistindo as nossas pré-aulas em nosso canal no YouTube. Inclusive, convidamos você que ainda não é inscrito para se inscrever em nosso canal. É Escola Bíblica Dominical SJP. Hoje nós estamos aqui já para estudar a segunda lição do quarto trimestre de 2025 com o tema O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O corpo, lembrando, a maravilhosa obra da criação de Deus. E o tema geral desse trimestre, do quarto trimestre, é corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Hoje nós contamos também com um livro de apoio, né? Eu acho que já foi mencionado aos amados irmãos. Essa lição tem como autor o pastor Silas Queiroz, né? Está aqui o livro de apoio que você pode estar adquirindo, além da sua revista da Escola Bíblica Dominical. Por que incentivamos o livro? Porque ele tem algum conteúdo, um pouco mais de conteúdo do que tem dentro da revista da Escola Dominical. E hoje, para estudar essa lição, nós temos aqui dois amigos, companheiros de ministério, pastor Rômulo Tavares, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Davi e a todos os queridos irmãos que estão sintonizados conosco. Desejamos que seja um tempo de edificação e crescimento espiritual. Glória a Deus. Também está conosco, participando, o presbítero Davi Brizotti, a paz do Senhor. Pastor Fábio, pastor Rômulo, e a todos os irmãos que nos assistem. Hoje vai ser uma aula bem complexa, estava conversando com o pastor Rômulo aqui. O negócio vai arrochar um pouco, né, pastor? Glória a Deus. Então, eu até estava, antes da gente, nos bastidores, conversando aqui, né? Eu falei, hoje eu vou ficar bem quietinho, hoje eu vou aproveitar o máximo, aprender, tanto com o pastor Rômulo, como o presbítero Davi, a respeito desse tema, né? Que vai falar sobre a maravilhosa criação de Deus, que é o corpo. O tema geral do trimestre é corpo, alma e espírito. E tem um texto maravilhoso que eu amo, e sempre menciono, pastor Rômulo, presbítero Davi, nas ministrações, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lá diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito seja conservado plenamente irrepreensíveis para a vida do Senhor. Esse é um texto que eu amo muito. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante. Já queria dar início aqui. Tudo ok, pastor Rômulo? Maravilha. Presbítero Davi? Então pega o seu papel, pega a sua caneta, você que é professor, anote. É importante. Essa aula tem como objetivo ajudar, né, e trazer conhecimento a você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é um aluno, mas quer estudar um pouquinho mais. É abordar os temas de maneira bem simples para o seu entendimento e para o nosso crescimento espiritual. Pastor Rômulo, texto áudio para nós, por gentileza? Está no Salmo de número 139, verso 14, que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. Presbítero Davi, a verdade prática? Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é a obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Glória a Deus. Nós também temos, queridos, aqui os objetivos da lição que nós vamos estar abordando, e são 3. Primeiro, conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Segundo, conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos com o desprezo do corpo e sua idolatria. E terceiro,
incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto com Deus. Nós também temos aqui a leitura bíblica em classe e é importante você lê-la para poder entender um pouquinho mais do que será abordado aqui dentro da lição, e ela está em Salmos 139, né? Do verso 1 ao verso 4 e depois do verso 13 ao verso 18. Acompanhe a leitura da lição. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuíste o meu interior. Entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe, né? E agora nós vamos entrar na lição. Dentro do plano de aula, a nossa introdução diz o seguinte: esta lição convida a conduzir aos alunos em questão, a uma reflexão bíblica sobre o corpo humano como uma maravilhosa criação de Deus, em um tempo de tantas distorções sobre a identidade e propósito. Esta aula oferece uma oportunidade rica de afirmar verdades bíblicas sobre a dignidade do corpo, seu valor espiritual e sua função no culto e na comunhão cristã. Há séculos, né, o relacionismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamento teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreender a realidade. Porém, nós vamos aprender hoje o que realmente a palavra de Deus ensina, o que o próprio Deus ensina através da sua palavra, e vamos ter aqui o entendimento. Dentro do tópico 1, eu já preciso ir com o pastor Rômulo, a maravilhosa obra de Deus. Ela vai trazer um relato sobre a formação desse homem, e o tema aqui é do pó da terra. Pastor Rômulo, dentro da sabedoria divina, quero deixar que o senhor possa trazer para nós o que significa do pó da terra, para o nosso entendimento. A Bíblia vai nos apresentar que Deus cria o ser humano, a coroa da criação, a partir de um elemento de nulidade. Né? Então, o Adam vem da Adamá. Está intrinsecamente ligado e interligado o ser humano, a humanidade, Adam, com a terra, Adamá. Tanto que usa uma expressão interessante que é pó da terra, afar, a palavra em hebraico. E tem essa ideia de algo sem muito valor. Isto é, Deus do nada gera o ser humano. O fato de ser pó da terra mostra que ele é um ser limitado, dependente de Deus, que precisa de Deus. Agora, quando Deus o forma, Deus se envolve, o cria de uma forma distinta, coloca nele qualidades suas, atributos comunicáveis seus, e o ser humano tem a responsabilidade de representar Deus, ou carregar a sua imagem e semelhança. É o divino misturando com o humano. É o Deus criador, sustentador e mantenedor, criando o homem a partir de si. E há realmente elementos que existem no corpo humano que estão também na terra.
E de fato, o ser humano, quando a sua existência chega ao fim, ele se torna, segundo a própria Escritura, e isso é perceptível, pó. Por isso, o ser humano é completamente dependente de Deus. Do pó, Deus gera. Quando o sopro divino entra nesse ser, ele torna-se então alma vivente, um ser vivo. Ele passa a existir pelo sopro de Deus. Mas a matéria principal aqui é pó da terra. E há algo interessante colocado aqui desta complexidade. Como um Deus todo-poderoso pode tornar o pó da terra, com o seu sopro, uma alma vivente, com tanta complexidade? Olha, diz o autor. Segundo estimativas, cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas. E o funcionamento, realmente, como ele coloca aqui, desafia a mais moderna ciência. Só um Deus glorioso, poderoso, poderia criar o ser humano a partir da nulidade do pó e fazê-lo ser seu representante. E Deus é aquele que se manifesta dessa forma, mostrando sua soberania, mas isto não pode ser compreendido pela razão ou pela ciência. Muito bem coloca o autor aqui, ele diz, esse mistério só pode, se você quiser sublinhar aí, professor, aluno, ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. É fato que a Bíblia não é um livro científico e muito menos Gênesis tem esse papel. Apesar que várias coisas, como por exemplo os elementos químicos que tem na Terra, tem no ser humano, etc., está em acordo. A ideia da Bíblia é mostrar um Deus poderoso que do nada faz tudo, inclusive o ser humano. Porém, esse ser humano é feito a partir de Deus. Quando diz que Deus o formou, Deus o fez, né? Deus está utilizando Yazar a partir de si mesmo. Ele é formado por uma forma inicial. Então Deus o fez a partir de si como projeto e usando a terra com o sopro divino para gerar alma vivente. Esse é o Deus soberano criando o ser humano do pó da terra. Pastor Rômulo, presbítero Davi, prezado irmão que nos acompanha, é extraordinário a gente ver como Deus começa a construir essa obra, né, a partir do homem. E como o senhor mencionou, esse mistério só pode mesmo ser entendido pela fé. É algo extraordinário. Até a ciência que nós temos hoje, e ela é avançadíssima, não consegue explicar como se deu o começo. Deus, na sua infinita graça e poder, ele sabe de tudo isso, né? E reservou a ele esse mistério que nós entendemos e compreendemos, como o senhor mencionou, através da fé. Presbítero Davi, Deus é o autor da vida. Aqui vai fazer menção, né, de Adão, né? Deus tira uma das suas costelas, mas eu quero deixar com você para que você possa trazer aos nossos queridos irmãos. Gostei muito da palavra que o pastor Romulo usou, nulidade. Isso. Do zero, do nada. Que é afar, pó. Pó. Que é algo, não vou dizer que é inútil, né? Mas algo que não tem finalidade. Algo que, né, somente para uma construção. A gente vai falar sobre isso, né? Aqui, Deus, o autor da vida. Eu quero me basear aqui no primeira frase, né, desse subtópico. De uma das costelas de Adão, Deus formou a mãe de todos os viventes, Eva. Agora sim, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto, né, diferente da anatomia do homem até. Anatomia, fisiologia e genética, conforme Gênesis 1:27. Eu estava estudando, pastores, essas questões de criação, né? Olha só o que Moisés escreve em Gênesis, no capítulo 1:27. Diz assim: e assim Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. A palavra ali de criar, ela vem do verbo bará, que é uma ação exclusiva de Deus. Só pode Deus criar do nulo, tá? Do que é inexistente, algo existente. Né? Então, é o próprio Deus. Então, Deus também usa essa nulidade, vou usar bastante essa palavra do pastor, para criar o homem que veio do pó. Criou o homem. Tá? Olha só, mas quando se refere aos dois gêneros, né? Interessante que quando ele fala em Gênesis 2:7, vamos ler do Gênesis 2:7 também, que é interessante, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, que é
o pastor colocou Adam, né? O pó da terra. Ele usa um verbo que já não é bará. É o verbo yatsar, que é plasmar, formar, como um oleiro. Ele molda o homem com as suas próprias mãos como um oleiro. Ele pega, eu vejo assim, pastores, querendo ilustrar, né, algo, ele pegando e formando um boneco realmente do barro. Então ali ele está plasmando, ele está formando, né? E que me chama a atenção essa riqueza desse verbo, é a riqueza de detalhes. Ele forma o homem riqueza de detalhes. Então o homem, ele faz das suas próprias mãos, parece que assim, eu posso usar a palavra, Deus ele se esforça para criar o homem. Ele desprende tempo para a criação do homem. Como Deus é amoroso na criação. O senhor vai falar depois sobre o tecelão, queria ouvir o senhor sobre isso também. É como tecer, né? Formar um homem das suas próprias mãos é um trabalho maravilhoso. Mas em Gênesis 2 e 22, ele vai falar sobre a construção da mulher, a formação da mulher. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou. É um outro verbo, que é o verbo bará, que é construir. Interessante. Os irmãos ouviram aquela frase que acontece muito é como uma anedota, né? Diz que quando Deus criou o homem, ele fez o rabisco primeiro para depois a perfeição da mulher. Pastores, realmente tem uma ideia fundamental. Realmente é isso, sabia? Porque olha só, que esse verbo dá a ideia de construir algo de uma outra matéria. Ó, construir, reconstruir. Por isso que Adão fala, essa é uma mulher tirada dos meus ossos. Nós somos uma só carne. Então o próprio Deus ele já não pega o pó, ele já pega, né, uma matéria já formada. E esse verbo dá essa intenção de construção. Mas não é apenas uma construção feita de uma matéria. Escute bem, irmãos, é uma construção perfeita. Tem a ideia de perfeição. Então, as irmãs vão até dar um glória aí. Quando Deus criou a mulher, ele pegou algo já perfeito e reconstruiu uma perfeição em cima disso. Então, Deus, ele é o autor da vida. Ao tanto que essa palavra, esse verbo aqui, da mulher, né, bahat, que também pode dar a ideia de nascimento, de gerar filhos também. Nas descendências, nós pegarmos os versículos que falam das descendências, né, da genealogia dos patriarcas, vai ter a palavra gerou, então também tem esse verbo. Então o autor da vida é o próprio Deus. Olha só, para me encerrar aqui. As Escrituras mostram que assim como a formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é autor da vida de todas as pessoas. Interessante a gente pensar, e a gente pode caminhar um pouco mais para frente, que até no modo de criar, quando Deus criou e formou o homem e ele fez a mulher, foram de maneiras diferentes, mostrando que há uma diferença entre os dois, o modo de criação e formação. Como também nós vemos essa individualidade dentro do sexo, né? A mulher como procriadora, responsável por procriar, o homem também tem a sua participação, mas não Deus deixou 3 pontos aqui, que é o tema da nossa revista, que há dentro desses dois, tanto homem como mulher. Nós sabemos que a sociedade hoje tenta distorcer, sociedade a nível mundial, mudar, né? O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem, mas uma coisa eles têm em comum, espírito, alma e corpo. E a gente sabe que apenas pela união íntima entre o homem e essa mulher, né, esse macho, essa fêmea, dá-se ali o processo de criação ou de formação de um novo ser. Hoje a gente já viu há muitos anos atrás a questão da inseminação artificial, mas precisa de um componente masculino e precisa do componente feminino. Deus está mostrando, olha, eu fiz eles diferentes no modo de criar, mas são machos e são fêmeas. Eles têm espírito, eles têm alma, têm corpo. E é uma coisa, pastor, que a gente não pode mudar. E a gente, por mais que queira, a gente vai contra a própria formação do Senhor, não é verdade? Questão genética, cromossômica e mais que isso. Quando a gente pensa na individualizada formação integral, estamos dizendo que quando Deus formou o ser humano, Deus, veja,
pó, sopro, alma vivente. Ele não apenas tem, ele se torna uma alma vivente, né? Ele passa a ter vida, até essa mesma palavra ali de formar conversa muito com o que ele fez, por exemplo, na criação dos animais, né? Porém, veja, é um Deus criador que gera vida. E o ser humano, ele é integral. Não existe uma alma pré-existente, como pensaram alguns, inclusive teólogos e filósofos, separada como um ente. O que estamos entendendo é que a vida está ligado a corpo, alma e espírito juntos, né? Então, a ideia principal é mostrar Deus como fonte, que o ser humano é uma unidade. Porém, dentro de uma unidade, há uma complexidade, e para compreendermos melhor, a Bíblia, seja usando palavras polissêmicas ou em dados momentos tratando aquilo que é material e imaterial, ela vai fazer distinções, tanto no mundo hebraico, entre o material e o imaterial, como no Novo Testamento, principalmente na teologia paulina, divisões dentro do ser para que a gente possa compreender a razão, a vontade própria, a emoção, pensamento, essa construção do pensamento, o corpo físico e a parte material, o espírito que se comunica com Deus. Mas Deus o cria de uma forma integral. Ele é a fonte de vida e o ser humano, acima de tudo, é um ser integral que depende de Deus e a Deus responderá. E há algo importante aqui. Veja, ele diz assim, o autor, que na criação o Senhor mesmo estabeleceu pela união íntima do homem e mulher. Há um projeto que inicia lá e que é perceptível e observável até hoje. O ser humano depende desta formação para que haja existencialidade humana. Então a Bíblia está de acordo com aquilo que é real, não só pela ciência, observável na vida, mas ela aponta para o ato criador como um projeto de vida. O que estamos tentando dizer? O ser humano, além de ser essa unidade com tanta complexidade, órgãos funcionando e tudo acontecendo, veja, a fonte principal primária é Deus, a fonte de vida é Deus. Ele não é produto de evolução, não está no acaso. O ser humano faz parte de um projeto criador. Ele possui a fonte de vida que é Deus, possui elementos temporários, mas há dentro nele a alma e o espírito, e eles estão unidos dentro desse mesmo ser. É impossível o ser humano ser vivo sem o sopro de Deus, e é impossível pensar na vida apenas do ponto de vista material, físico, químico, biológico, como alguns pensadores tentam dizer até hoje. O ser humano precisa pensar também na sua relação com o divino e na sua eternidade. Engraçado a gente pensar, quando a gente estudou ciência, né, depois você vai para a biologia, você vê que muitos, ou se não na maioria dos componentes que nós encontramos na tabela periódica, há dentro da formação do corpo humano. Né? Isso mostrando que Deus trouxe, né, esses elementos, fazem parte de nós. Né? Agora, pastores, me permito dizer uma coisa importantíssima, colocada pelo autor. Se o ser humano tem corpo, alma e espírito, e ele é um ser vivo, já desde a concepção, como a Bíblia vai tratá-lo assim, o aborto é um crime e é um pecado. Com certeza. Nós precisamos lembrar que a vida já está lá. Isso é muito bíblico e é muito lógico. Você tentar colocar término, seja por qual motivo que for, tá? Para o final da existência de um ser humano, isso é totalmente contrário à vida, à natureza e aquilo que é divino. Nós não temos autoridade. O que diferencia um feto, desde a concepção até nós, é só o tempo de existência. E depois as relações que se fazem com a vida, o desenvolvimento. Porém, ele é um ser vivo. Há algo integral ali. Deus não o cria pela metade. Também a alma não é um ente separado do corpo. Não é etéreo. Esse pensamento é só grego. Na Bíblia, é um ser vivo. E nós prestaremos conta a Deus. Isso é muito sério. E ele está em constante simbiose, é um relacionamento dele com a mãe, mas ele é um ser distinto, por isso precisa de um invólucro, senão o corpo iria expulsá-lo. Então há uma vida, há nutrição, há uma estrutura, mas há também, segundo a Bíblia, uma estrutura emocional, e há uma estrutura espiritual. E isso a palavra de Deus baseia. Então, precisamos fixar essa ideia que estudar a antropologia do ponto de vista teológico e bíblico faz-nos lembrar na criação que Deus cria um ser humano integral. Ele não é só algo dentro ali do ponto de vista biológico ou genético. Há uma vida, há uma existência e Deus tem um projeto para essa existência. Nós ensinamos das nossas escolas bíblicas, através do conhecimento que temos da palavra de Deus, que a vida ela começa no momento da fecundação. Por mais que o corpo ainda não esteja formado, ali iniciou-se uma vida dada por Deus. Então, daquele ponto, se o homem interferir,
e ele tirar, mas era apenas uma... Não, você tirou a vida. Você mexeu no que você não tem direito e só pertence a Deus, não é assim que nós aprendemos? Sem dúvida alguma. É interessante que Davi, ele fala isso no Salmo 139, né? Essa beleza da construção dentro do ventre, né? Talvez não, eu não tenho certeza, né? O conhecimento anatômico que Davi tinha das estruturas, e o que nós temos hoje, a complexidade, eu chamo dessa teossimetria, né? Desse Deus que deixa tudo perfeito para que a sobrevivência ocorra, né? Então Deus ele é tremendo, por isso que ele fala, quando eu falo tremendo, é isso que ele quer dizer, então assombroso, né? Porque é muito maravilhoso, grande o que Deus fez, e o aborto para mim é um crime terrível, e como tal tem que ser julgado como, né? Sim. Mas graças ao bom Deus que ainda que nós temos bons políticos ainda, né? Porque se não fosse, né, os bons políticos lá em Brasília, eu acho que já teria definitivamente dado muito mais espaço que já tem. Então Deus ainda tem as suas ferramentas, né? Verdade. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos hoje estudando a segunda lição do 4º trimestre de 2025 com o tema O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E eu já quero ir aqui para o tópico 2 com o pastor Rômulo, onde nós vamos falar sobre o corpo, né? É a glória de Deus. E vai trazer aqui, o pastor Rômulo vai falar para nós sobre esse divino tecelão. Quem é esse divino tecelão? Esse que... o pastor Rômulo, não tem como descrever a obra da criação de Deus. A gente tenta trazer por palavras, mas é impossível você ver. O senhor falou 37 trilhões de células, irmãos. É algo extraordinário. O homem nunca vai chegar perto disso. Quem é esse divino tecelão, pastor? A Bíblia apresenta para um Deus pessoal, glorioso, soberano, e que tem um projeto eterno que precede a criação. Ele faz tudo para a sua glória, para o seu louvor e como uma manifestação do seu poder e do seu amor. Ele cria seres e se relaciona, ele cuida e ele está presente e ativo na criação. E uma das formas de percebermos esse Deus ativo está aqui. O corpo e a glória, o peso e a manifestação da presença de Deus percebe-se num Deus que agora, como isso é muito estrondoso, glorioso, terrível e temível, o salmista vai usar no Salmo 139 uma linguagem poética, e talvez só a poesia e a música poderiam tentar, com a licença poética, falar um pouco daquilo que é glorioso demais. E nos faz arrepiar pensar em tudo isso. Por isso, há uma linguagem interessante ali, e a tradução brasileira, ela conseguiu trazer muito bem essa expressão, né? Ele coloca aqui o autor, primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita lá no versículo 13 e 15, que está na nossa leitura, tá? Eu gostaria só de colocar aqui, pois possuíste o meu interior. Olha, é como se ele está ali tecendo, ó. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Olha, um Deus que forma, né? Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e de novo entretecido como nas profundezas da terra. É um Deus que é um tecelão, que faz segundo sua vontade, segundo um propósito, mas que tem aquilo que foi muito colocado pelo presbítero Davi, na ideia do formar do barro, a palavra para oleiro, essa palavra agora aqui como um tecelão, tem o tato de Deus, tem o toque de Deus, tem o envolvimento de Deus, tem o trabalho de Deus, tem a formação de Deus. Assim como o tecelão vai unindo, tecendo e formando, Deus vai dando sentido porque Ele está presente. Pensar num Deus que cria as coisas e a abandona, como pensam algumas pessoas através de um deísmo, é um equívoco. Mas confundir Deus com a criação e ser panteísta também é um equívoco. É um teísmo, é um Deus participando que está acima dela, mas que participa formando, soprando, se comunicando, dando atributos comunicáveis, ou na linguagem aqui, tecendo. E essa palavra tecendo, no mínimo, nos chama atenção.
porque fala de tecer tecidos, e o que a gente entende hoje pela ciência é que as células, quando iniciam, começam formando tecidos e que tudo vem de lá. Então, há um diálogo muito profundo que está muito além da minha limitada percepção e capacidade de compreensão. Mas veja, coloca muito bem aqui o seguinte: a ciência conhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes, detalhe muito importante, sublinha aí, no embrião, desde o começo. A vida, a formação e o desenvolvimento, e esse tecelão divino tecelão, é um Deus pessoal, presente, ativo, e que ele é percebido nos detalhes. É nesses detalhes, é na organização, na manutenção de tudo, que a gente só pode apontar para Deus. Bom, eu terminei essa primeira parte pensando no tecelão e eu vou pedir a permissão para ir um pouquinho mais. Imagina que eu pego esse aparelho celular, esse smartphone, e digo o seguinte, para você que está me assistindo. Esse celular começou assim, do nada, uma molécula começou a se movimentar e depois de muito tempo se esquentando, formou duas moléculas e elas se movimentaram entre si, formaram mais e foram formando e de repente surgiu uma placa que tem aqui dentro. E aí, depois de bilhões e bilhões de anos movimentando, e força, luz, calor, matéria, movimento, formou todas as conexões e formou todas as soldas e foi formando, e de repente foi formando um HD e foi formando toda a estrutura interna e de repente houve ali muita movimentação e houve uma explosão e formou então a tela. Ou eu parto de outro pressuposto, e ele foi se desenvolvendo, evoluindo, e então ele foi formando agora uma tela touch, adaptável, agora com uma nova estrutura de adaptabilidade e desenvolvimento evolutivo. É mais fácil crer nisso, seja usando uma ideia de explosão ou evolução, ou dizer, uma mente brilhante pensou no celular, criou um celular, e aí foi trabalhando, a tela tem o seu motivo, tudo tem o seu propósito, a partir de mente, de conhecimento e de propósito. Pois bem, você precisa de qual fé mais? E que tipo de fé para acreditar que tudo isso é de uma explosão, de uma evolução? Ou crer que as evoluções de adaptação do meio acontecem porque mente brilhante que o fez vai adaptando ao meio. Ok? Microevolução, mas não que tudo é produto de uma evolução. Pois bem, veja, Deus é a fonte. Por isso, o ser humano e os animais têm vida, mas o ser humano, pelo que estamos estudando aqui, não provém dos animais, nem de primatas. O ser humano vem de ser humano e precisa de ser humano. E ambos, todos, precisam de um Deus. Nós não somos vindo de primatas, nós não precisamos desse processo evolutivo que nem mais faz sentido, nem vemos o mundo e o homem de evoluções ou de explosões. Há uma mente brilhante, um Deus criador, e ele é o divino tecelão. O senhor falou uma coisa aí, e eu já vou passar aqui para o Davi, porque ele vai trazer para nós dentro desse entendimento e louvor, que é o ponto 2, do tópico 2, mas não é o tema hoje da lição, né? Nós estamos falando do ser humano. Mas se nós pegarmos os animais, que são obras da criação de Deus, e um exemplo que eu gosto sempre de trazer, que é o surgimento de um pintinho, né? Dentro de uma cápsula, que ele já sai do corpo da mãe dele. Dentro daquela, diferente do ser humano, que está ali ligado na mãe, recebendo nutrientes, o pintinho não está dentro de uma cápsula fechada. E quando ela é aquecida pela mãe, dentro começa a surgir e se formar órgãos. Isso é algo extraordinário. Porque não está sendo injetado nele vitamina. Tudo está ali. Você vê, na formação de um ovo, Deus colocou tudo dentro que precisava para o pintinho crescer. Apenas com o aquecimento da mãe começa a se formar. É extraordinária a obra da criação. Não só do homem, mas de todo. Mas hoje nós estamos falando especificamente sobre o ser humano, que é a coroa, aí, digamos assim, da criação de Deus, né? Mas se a gente pegar outras espécies, é maravilhoso. Esse arquiteto, esse divino tecelão, olha, não tem como, mano, não adianta. Não existe ciência, não existe entendimento. Darwin, que me perdoe, mas você deu um tiro no pé muito grande, e né? o pintinho não gera outro animal, segundo suas espécies. A macieira não gera outro fruto e outra árvore, né? Nós precisamos pensar, é uma questão lógica, né? De uma maneira bem simples, eu diria, tem que ser muito ignorante para crer em Darwin. Tem que ser ignorante. Porque, olha, rejeitar isso
né? Mas, Davi, vamos lá. Entendimento e louvor. Só pegando um ganchinho ali, um livro, não me recordo o nome. Diz assim: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Uau, incrível, boa, fantástico. Falar sobre louvor, o que nós estamos fazendo até agora? Glorificando a criação. Tá? E eu queria me pegar aqui, o Salmo 139, verso 14, na NAA, diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me informaste. E eu quero usar o comentário bíblico de Barnes. Ele faz, pastores, ele faz uma paráfrase, né, sobre esse versículo, é muito legal. Ele diz assim: sou distinguido. Distinguido, eu fui ver, é honrado, diferenciado de uma forma honrada, por coisas assombrosamente, coisas que em minha criação são adequadas para que eu possa admirar. Quando nós vemos a formação do homem, nós estamos falando até agora sobre isso, chovendo molhado, né? O que o pastor Romo falou, o pastor Fábio, é chovendo molhado. Mas é extraordinário. Esse tecelão, sabe, pastor, que eu não tinha notado sobre, quando falou tecido, o corpo humano eu não tinha notado. Mas eu estava lendo sobre isso, é como eu pegasse, porque a palavra ali, quando fala o verbo da mulher ali, é como uma tecelã judia, fazendo uma tapeçaria. Primeiro forma toda a estrutura, depois ela vem colocando os detalhes para que fica belo. Coloca uma flor, coloca ali, né, algo, vaso, enfim, a imagem que deixa mais belo. Então, bem falado, a coroa da criação. Se nós olharmos, o pastor Fábio deu aqui uma pincelada, se nós olharmos na criação dos animais, já é belo, já é lindo. Você vê todas as estruturas, né, como Deus ele é perfeito, nessa teossimetria, para que venha a manutenção da sobrevivência aqui na Terra, do homem, quanto também dos animais. Isso é lindo e maravilhoso. Então, realmente é algo que me assombra, e que assombra vocês também que estamos ouvindo. Eu nem falei da borboleta, daquela... como é que na chama? metamorfose. Aquela transformação é algo extraordinário. A semente virando árvore, né? Essa ordem, reino mineral, vegetal e animal, se fosse invertida não teria vida. Tudo isso é o próprio Deus formando. Se nós pegarmos a criação de Gênesis, ela tem uma simetria para que tudo... feita para que o homem sobreviva. Indiscutível. O pastor Silas foi modesto, porque ele está falando aqui sobre corpo, alma e espírito, sobre o homem. Mas se ele pegasse, porque não haveria tempo para isso, a criação como um todo do Só homem... pensar nos planetas, uma coisa linda. Meu Deus. Eu começo a viajar, né? Mas muito interessante, presbítero Davi, você falar de tecer, aquela palavra hebraica que é para oleiro, pensar alguém tecendo com as mãos, que profundo isso é extraordinário. Isso é lindo, né? O próprio Deus fazendo... Parece que Deus ele se ocupa nisso, ele tem prazer em se ocupar na criação do homem. Eu estava vendo que essa palavra construir, que você citou tão bem aqui, que gostoso a gente ter esse diálogo, que Deus usa ali para a mulher, ali do lado, depois vai descobrir que é osso do meu osso, a costela e tal. Eu estava vendo aqui que ela está aqui em Amós 9:6, que diz que é o Deus que edifica, constrói as suas câmaras do céu e firmou a abóboda, olha que profundo isso, há tantos anos atrás que nem sabiam que a terra era assim, sobre a terra, é ele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é seu nome, só pode ser Senhor mesmo. Agora eu preciso. A mesma palavra dessa formação de... É um Deus que está presente nos detalhes, isso é... Agora só me dê um ponto aí que eu não posso deixar de mencionar. Eu sei que nós temos no programa Escola Bíblica, mas é inadmissível, irmãos, né, alguns obreiros, crentes, evangélicos, acreditar na terra plana. Olha, isso aí... Não, o senhor falou aí, né, não vamos entrar nesse assunto, né? É desmerecer toda a obra da criação. Total. Deus deixou tudo, deixou os meios, as orientações, as explicações, falou tudo, usou os seus servos. E aí se levanta essas pessoas com esses entendimentos, não sei de onde, querendo questionar o próprio Deus e afirmar, não, ele não fez assim, ele fez assado. Olha, é algo extraordinário e é difícil. Né? Mas você está falando algo muito importante. Isso gera louvor e glória a Deus. Sim, exatamente. Uau. O que nós estamos fazendo aqui é louvando e adorando a Deus. Né? A gente acaba percebendo como Deus ele é extraordinário. Não tem palavra para falar. Né?
assombroso. A criação o glorifica, né? Exatamente, né? Paulo fala isso aos Romanos. Vocês são indesculpáveis. Mesmo não conhecendo a Deus, os deuses dos judeus, mas vocês são indesculpáveis. Olha a criação. A criação fala, né? Que é a revelação natural, né? Natural de Deus, através da criação. A orientação básica não é aquela que a gente sempre diz: onde a Bíblia fala, a gente fala. Onde a Bíblia se cala, a gente se cala, para não ter problema. Pastor Rômulo, já no ponto 3 do tópico 2, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos. Qual seriam esses dois? Entre o valor e a importância do corpo. A gente tem que entender que nós estamos partindo, é bom fixar isso, foi falado na aula passada, tive o privilégio de gravá-la. O autor deixa muito claro isso, que nós estamos trabalhando com uma antropologia bíblica, né? Então, o nosso pressuposto não é o mesmo da filosofia ou de ciências humanas, que apesar de respeitarmos, elas dialogam mais com a filosofia grega clássica e pensamentos como o platônico, por exemplo. Por que estamos dizendo isso? Porque se você pega, a partir de Platão, você tem uma ideia do corpo, um jeito de enxergar o corpo e a matéria, de um ponto de vista contrário que as escrituras ensinam. Por exemplo, eles acreditavam que a matéria e a própria criação, aquilo que é físico, é mal, né? E logo, então, o que eu faço com o meu corpo? O corpo do próximo pouco interessa. O desenvolvimento do pensamento, um pensamento secreto e oculto iria elevar o ser humano. Existe um pensamento secreto. E o mundo das ideias é um mundo perfeito. Então, o corpo passa a ser desvalorizado. Como eles não sabem qual é a origem e quem é seu criador, logo a vida perde sentido, não há propósito e o próprio corpo perde o sentido. Só passa só a sobreviver. Então, no mundo grego, se percebe, por exemplo, essa influência platônica deles vivendo numa promiscuidade na vida e até no culto. Por quê? Porque o corpo não tinha valor. Aí Paulo vai ter que dizer o quê? Não, o seu corpo, você não pode fazer com o seu corpo e do próximo o que você quiser. Porque o seu corpo não é seu, ele é templo do Espírito, ele é morada do Deus Altíssimo. Você vai prestar conta. Use o seu corpo, ofereça ele para Deus, não para o seu prazer. Ofereça ele para Deus. Quando você oferece para Deus, isso é um culto racional, né? Ele não é seu. Aí, logo, existe um outro extremo. Veja, quem não sabe sua origem, não conhece um Deus pessoal, não sabe duas coisas aqui importantes: o valor e a importância do corpo. Olha o outro extremo. Na Grécia, a ideia dos Jogos Olímpicos, a ideia da força física, e também tinha a ver com soldados romanos muito fortes, aquela coisa da imposição do império, da luta, da conquista dos deuses estão guerreando conosco, mas principalmente pensando agora nos Jogos Olímpicos, né? O que se via no Olimpo e nos Jogos era uma idolatria do corpo, a beleza, a força do corpo, e até deuses e semideuses no panteão greco-romano que tinha a ver com beleza física, com sexualidade e sensualidade. Então, enquanto uns de forma platônica desvalorizavam a matéria, outros idolatravam o corpo e o eu. E no meio disso, a Bíblia tem que trazer equilíbrio, que o corpo não é mais importante que a vida, diz Jesus. Né? E se eu pensar só em exercício físico a partir dessa ótica grega da idolatria do ego, do culto ao eu, aí ele é de pouco proveito o exercício. Aí precisa me exercitar em piedade. Agora, eu também não posso desvalorizar o corpo, e a Bíblia fala da importância da alimentação, do sono, do cuidado, da ideia da saúde, e um Deus que inclusive opera a cura física no corpo, valorizando a vida. Idolatria do corpo e cuidado com o corpo são coisas diferentes. Diferentes. Assim como também o desprezo do corpo não significa santidade, piedade e humildade. O equilíbrio é dar o valor que as coisas têm. Então, a vida é importante para mim, eu vou cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha mente. Mas esse corpo, ele está fadado ao tempo e a consequência do pecado até que eu tenha um novo corpo naquele dia, a glorificação. Ou seja, ele é importante, mas ele não é a parte única da minha existência. Então, valorizar demais a beleza, o físico e a aparência pode me levar ao extremo de desqualificar os outros e ficar numa relação viciosa e idolátrica comigo mesmo, e cair no erro da sensualidade, o excesso do culto ao eu. Só que isso toma, veja, os dois extremos, ou abandonava o corpo ou valorizava demais. Então, qual é o equilíbrio aqui? O meu corpo, para que ele serve? E eu tenho que, além disso, honrar Deus com o meu corpo.
Mas lembrar que o espiritual e aquilo que é eterno é mais importante. Mas isso amplia, porque veja, não é só uma questão do desequilíbrio do corpo quanto à desvalorização ou excesso de valorização. O autor coloca algumas coisas que eu queria chamar a atenção aqui. Ele diz assim: o desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. E a coisa está tão difícil que, além das pessoas serem escravos da sensualidade do corpo, ou outros não estão nem aí com o seu corpo e destrói com vícios mesmo, veja, estamos caminhando para um momento tão difícil que as pessoas não respeitam nem seu cromossomo. Elas nasceram de uma forma e elas querem alterar aquilo, porque elas não valorizam o Deus Criador. Ele não é ele que define, é o que eu sinto, qual é a minha inclinação, o desejo. E aqui o ser humano está numa relação idolátrica com o ego, e idolatrando mais a si mesmo ou a criatura do que o próprio Criador. E continua ainda colocando aqui. Por outro lado, olha o outro extremo hoje, pensando em aplicação agora. Há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Estamos falando, veja a palavra principal, em excesso. Não significa que você não possa ser social, que você não possa usar para trabalho, que você não possa se comunicar, que você não deva se cuidar, não deva ir numa academia ou fazer exercício físico, corrigir essa alimentação. Não estamos falando disso. Estamos falando disso quando é em excesso e leva você a idolatrar. Veja, diz, cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Texto de 1ª carta à Igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 12. Eu terminei dizendo o seguinte: para livrarmos da idolatria, Timothy Keller dá uma receita. Ele diz, completa a frase, eu não vivo sem. O que tiver ali é o seu ídolo. Aqui é algo muito forte. Então, eu preciso lembrar que mesmo que eu cuide, seja através da cosmetologia, dos dermos cosméticos e tratamentos estéticos ou da biomedicina, seja através de exercícios físicos, de uma correta alimentação, vai chegar um momento que meu corpo vai definhar. Como também idolatrar o corpo, tentar viver uma coisa projetando para as pessoas nas mídias sociais que não tem a ver com a vida, e isso é tão real que às vezes você vê uma pessoa em mídia social, quando vê pessoalmente, parece que são distintos. Antigamente a gente via isso na capa do CD e ao vivo, né, com a pessoa. Agora nas mídias sociais. A gente também tem que ter cuidado com esse excesso. Cuidar é bom, mas excessos levam a você valorizar coisas banais, vãs. Quando é que eu valorizo coisas banais? Quando eu troco o eterno e permanente pelo circunstancial. Então talvez aqui esteja o equilíbrio. Eu ia falar aqui, eu gostei muito quando o autor colocou aqui, leva a práticas excessivas de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais. Isso aí tem sido, com perdão da palavra, desgraça de muitas famílias e muitos lares. Gente, os cristãos estão se expondo demais nas redes sociais, de maneira errada. De vez a gente agir da maneira correta, essa exposição excessiva, né, é uma falsa imagem daquilo que na verdade não é. E aí, então a gente esconde muito isso. Isso tem sido, eu tenho orientado muito na igreja onde nós estamos hoje pastoreando, para que haja um cuidado nessa exposição do corpo, da sua sensualidade, né, que lógico, nós não somos extremistas, mas precisa haver uma ordem, uma decência, um equilíbrio, um pudor. Ninguém está falando sobre desvalorizar corpo ou andar feio, sem aparência, não se cuidar, não é disso. Estamos falando do excesso, dessa idolatria ao eu. E às vezes ela não é nem estética externa. Às vezes ela é uma idolatria num sentido invertido, em que eu torno o meu corpo algo sem valor nenhum. E aí eu idolatro mais o ego, o prazer, do que o próprio físico. Então, seja qual for o extremo, que é o perigo, aqui é o perigo dos extremos, o segredo fique em equilíbrio e pergunte sempre, Deus está sendo glorificado? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta Uma principal. coisa eu sempre disse, irmãos, a recomendação bíblica, né, a gente aprendeu sobre a idolatria do corpo e o cuidado. São coisas diferentes. Mas eu sempre digo, a Bíblia nos orienta o seguinte: a beleza do corpo do homem é para sua esposa. E a beleza do corpo da sua esposa é para o seu marido. Então a gente precisa ter cuidado, né? A exposição demais vai trazer prejuízos e às vezes são irreversíveis, em muitos casos. Presbítero Davi, princípios
ou regras? Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras. Como é que funciona essa questão? Não, existem princípios, né? Os princípios eles são equilibrados. Porque aqui tá meio que junto com a resposta do pastor Rômulo, porque são os perigos. É visível, né? Na rua, alguns homens e mulheres, eles voltando da academia. O que eu quero dizer com isso? Tem umas que a sua roupa, ela identifica você. O primeiro pré-julgamento que todo ser humano faz é pela roupa. Tá? E quando algumas moças, seja moças ou mulheres, enfim, vêm da academia com umas roupas lascivas, não é a roupa em si, é o que a roupa transmite. A lascívia. E isso é sensualidade, foi o que bem colocado aqui. Não há um equilíbrio. Como nós vemos também algumas mulheres que saem das academias, falando aqui sobre o culto ao corpo, né? Nessa questão aqui. Mas também podemos adentrar dentro do templo sobre isso. Tá? Algumas roupas que elas transmitem a sensualidade. A roupa não é, mas quando tem a ideia de transmitir, é lascívia. E lascívia é pecado. Então, o princípio é o equilíbrio de tudo. Não podemos ser um extremo. Eu sempre falo, né? Quando eu falo sobre equilíbrio, eu vejo um abismo. Né? É uma plataforma, né? Um platô. De um lado, se você for muito para a direita, você cai na religiosidade. Se você for para o lado muito esquerdo, né? Você faz da liberalidade. Então, nós temos que estar no centro. O centro é o equilíbrio de tudo. Né? Devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus? Foi a pergunta que o pastor Rômulo colocou aqui. Será que nós estamos glorificando a Deus da forma que nós estamos? Eu só vou reforçar o que foi falado aqui pelos pastores. Não é pecado você ir numa academia, porque o sedentarismo no meio evangélico é muito grande. É muito grande. Então, não é pecado você se exercitar, né? Para a sua saúde. Só para os irmãos verem, certa vez eu estava num culto e o pregador, eu percebi que ele começou a falir no meio da mensagem por falta de força. A voz não saía mais, se sentia cansado, o ofegar na mensagem. Isso aí também transfere, a gente percebe isso, por causa do sedentarismo. Então é necessário nós nos exercitarmos. E trazendo até pelo corpo físico, né? Como nós alimentamos o corpo físico? Não está falando aqui, mas vamos entrar nesse assunto. Alimentando através da palavra, né? Da oração, do bom equilíbrio, na meditação da palavra. Então, esses princípios são saudáveis. Regras era lei. E a lei não levou lugar algum. Apenas um apoio, né, para Cristo. Então, nós temos que pensar, será que o que eu faço glorifica a Deus? É que nem o senhor falou. Permita de novo. Qual é a frase que o senhor falou? Dos pontos de interrogações, como é que é mesmo? Aquela aí que o senhor falou, esse é meu ídolo. Como é que... do Timothy Keller. Não vivo sem. Você não vive sem o quê? Ali está o teu então, nós temos que pensar nisso, né? Glória a Deus. Deus abençoe os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando, né? O programa Escola Bíblica Dominical hoje está uma aula assim bem dinâmica, né? Bem do jeito que a gente gosta, fácil de poder compreender e entender. E esperamos estar podendo atender aí o conhecimento ou sanando as dúvidas dos amados irmãos. Hoje nós estamos estudando a segunda lição do 4º trimestre de 2025. Já chegamos aí, né? No final do ano, já estamos aí no mês de outubro, com essa lição tão maravilhosa, né? Esse trimestre, estudando sobre corpo, alma e espírito, né? Pastor Silas Queiroz, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Pastor Rômulo, já partindo com o senhor aqui, tópico 3, o corpo e a coletividade, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. O que isso significa, pastor? Nós temos necessidades e deveres que vão além da nossa individualidade, né? Então, Deus nos criou para se relacionar, com capacidade de relacionamento, e para que o mundo não ficasse só, Deus lhe fez uma adjutora, né? A ideia de família parte inclusive da ideia de um Deus que é
uno, trino, triuno, tudo ao mesmo tempo e vive essa coletividade na unidade. Se existe algo comum que nos identifica, como, por exemplo, o fato de virmos do pó da terra, de todos voltarmos ao pó, existe algo também que faz a nossa vida ter sentido e nos percebermos como ser humano no senso de pertencimento e na nossa identidade. As características que nos qualificam e nos identificam, que não é construída a partir de nós, mas é a partir do outro. Tanto que a criança leva um tempo imaginando que ela é um prolongamento da mãe e é na figura do pai, na figura paterna ou do outro que ela se percebe como ser e começa a desenvolver essa capacidade relacional e a criança já começa a criar relação. Mas Deus nos criou para relacionamento, com a capacidade de amar e se relacionar. Pois bem, o fato de Deus ter nos criado seres sociáveis significa que o excesso da individualização leva o ser humano a um estado depressivo, a desqualificação da existência. Então, nós vivemos em uma sociedade em que a tecnologia levou o ser humano a relações virtuais. Isso ficou tão excessivo que perdemos aquilo que é o tato do tecelão. Esse toque de Deus, essa relação de Deus, um Deus que cria, se comunica com o homem, convida o ser humano para cultivar, lavrar, proteger, a enxergar na sua mulher e veja, ele já traz ideia de família, deixar pai e mãe, se unir, se tornar uma pessoa só, uma só carne, a ideia deles serem fecundos e terem filhos e povoarem a terra. Então sempre é uma ideia de coletividade e relacionamento. E essa ideia continua, é ampliada no Novo Testamento, que em Cristo nós somos uma família e cai barreira de separação, judeus e gentios, um povo só, para essa ideia do coletivo. Então, para nós compreendermos aquilo que vai ser colocado no próximo ponto da ideia congregacional, primeiro precisamos entender essa ideia da coletividade. Tá? Consegue se ver hoje sem a Angélica e sem as crianças? E sem as crianças? A minha mente dá uma parada quando eu penso e eu volto umas fotos de verdade e eu falo assim, como é que eu existi antes? Como é que eu vivi antes? E que tipo de amor que eu tinha antes? Crescer e multiplicar, eu sei que o senhor está cumprindo ao pé da risca, né? E olha, ela estava meio animada, eu que ando orando aí, tô até esses irmãos que estão assistindo aqui, se puderem ver para mim aí uma Kombi, um carro maior, eu tô a fim de negociar para dar conta, vou botar um adesivo e vou fazer a obra lá, né? Botar um adesivo ou glória. Agora, é importante dizer que essa troca de afetos corporais, ela não pode ser substituída por essa frieza tecnologia. Exatamente. É muito importante as mídias sociais, inclusive para culto, mas nós fomos criados para ser relacionais. E boa parte, pastores, das pessoas que estão vivendo depressão e vivendo momentos até pensando em suicídio, nós acabamos de sair de um mês onde esse tema foi importantíssimo de ser falado. Verdade. É porque nós perdemos a ideia do toque. Talvez, e eu não estou falando de saudosismo, estou falando daquilo que foi importante na geração. Gerações passadas provavelmente tiveram uma experiência, porque a pessoa antes, no sentido prático, o que estamos falando aqui da prática relacional? Veja, uma criança ia com os pais para a casa dos avós. Se era um sítio, uma região mais retirada, eles plantavam, eles cuidavam dos animais, e eles mesmos tinham que preparar, carnear ali, preparar o alimento, cozinhar. Já era um fogão a lenha que demorava mais tempo, a família estava junto, todo mundo participando, desenvolvendo senso de responsabilidade, de comunidade, de coletividade, de família. Se fazia as coisas, todo mundo participava e celebrava. Cada vez isso foi diminuindo. E hoje o ser humano tem os benefícios da modernidade. Né? Hoje, com um toque ou ao som da sua voz, e a coisa está evoluindo agora para a inteligência artificial, e eu queria colocar essa inteligência em monte de aspas, ou sublinhar e botar negrito, então no mínimo uma palavra artificial, porque é bem artificial, né? Veja, num toque ou numa fala, ele pode pedir tudo em casa. E cada vez isso vai trazendo mais sedentarismo, e não apenas físico, como foi muito bem colocado pelo presbítero Davi, psicológico, mental e espiritual. E é a relação, é o toque. Ah, mas há confronto, há desgaste? Sim, mas há perdão, há desenvolvimento, há maturação, há amor, há restauração. Mas era Nós comum, precisamos pastor. disso. Eu conversei com a minha esposa esses dias atrás, era comum, há alguns anos atrás, todo final de semana reunir a família. Tem uns pontos de divergência, Normal, tal, sempre né? aconteceu. Mas as lembranças são maravilhosas de reunião. Hoje não, hoje é só... A gente cada um no aprende seu a ser canto. gente, né? A gente aprende a ser gente. Você aprende a respeitar a autoridade. Você conhecia os teus primos, seus tios,
né? Avós, família. Hoje a gente vê um distanciamento. O senhor está falando sobre a prática relacional. O Davi vai falar sobre a prática congregacional também. O pessoal já não quer mais congregar, não. Vamos vídeo. Eu percebo que o Davi tem algo importante para falar, e antes de passar aqui para ele ainda sobre prática relacional, ele coloca um negócio aqui sobre apóstolo Tiago, que me chama a atenção. E eu queria destacar aqui para os professores e alunos sublinharem mesmo e participarem e aplicar isso. Ele diz assim, olha que ponto importante. Tiago qualifica a verdadeira religião. E a fé viva, verdadeira religião e a fé viva, de que forma? Olha que profunda essa teologia. Por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Como está a nossa comunhão? Mas eu acho que você tem algo importante que você estava querendo colocar aí. Só para agregar, você estava falando sobre essa questão do tato. Semana passada eu estava com meu pai e daqui o pastor fala, não é que saudosismo, veja bem. Falando sobre esse relacionamento frio. As postagens das fotos, elas são frias. Por quê? Eu estava com meu pai e ele trouxe a caixa de foto. Aí o que eu quero dizer com isso? Você pega uma foto e você tateia ela. Não é questão do tatear o papel, mas é um simbolismo daquilo. Está registrado há muito tempo. Hoje você está com o celular, tirar uma foto conosco aqui, então, não gostei. Deleta. Até o livro físico digital é bem mais gostoso, né? É bem melhor. Nós sabemos o que era escrever uma carta e ficar esperando a próxima carta. E quando era uma carta de amor, diga-se a pastora Angélica, a gente passava perfume na carta, né? E ficava esperando. E havia aquele tato, havia a valorização do humano. Eu confesso, eu sei que é maravilhoso os livros em PDF e tudo, mas eu prefiro o livro físico. Não tem como comparar. Eu gosto de ter ele junto. Ontem mesmo foi culto de ensino lá na congregação onde eu estou, eu levei uns 3 livros comigo. A mensagem estava pronta, mas eu levo os livros comigo porque eu gosto de ter ele pertinho, qualquer dúvida eu recorro a ele ali. É gostoso, né? Isso é maravilhoso. Perguntaram... Te toca? Toca. Perguntaram para mim, pastora, só às vezes que você usa o digital, normalmente você usa mais esboço, a caneta mesmo, é isso mesmo? Sim, eu só uso o que é necessário, a gente precisa usar, muitas vezes é muito prático e é bom. Não temos, inclusive, deixa eu deixar claro, não temos nada contra a tecnologia, tá? Eu vou falar sobre tecnologia. Não existe tecnologia. Culto, né? Não temos nada. Vai ser falar, não tem nada contra. Mas o que a gente está dizendo é que é tão gostoso você escrever, você fazer. É bom você dar um toque e ter um aplicativo específico que te traz a comida em casa. Mas fazer isso em família, a prática relacional, Deus nos criou como seres gregários. Seres para relacionamento. É no relacionamento que a gente desenvolve, que a gente aprende, que a gente se torna ser humano, que a gente se percebe e que a vida passa a ter propósito e sentido fora da relação, fora da família. E já deixar um deixa aí para o próximo ponto. Igreja fora do corpo. Bom, ramo sem videira seca. Lembrando, irmãos, bem claro, o pastor Rômulo já mencionou aqui, e aí eu já vou para o Davi, dentro da prática congregacional. Quando o Tiago fala que exige envolvimento do corpo, isso aqui, tá junto. Não é envolvimento físico, sexual. Não confunda. O corpo da igreja é uma coisa. Não estamos abrindo espaço para relacionamento sexual. Quer ter relacionamento sexual? É com marido e mulher casados. O envolvimento do corpo é estar junto, congregar, né? Conversar. Servir um ao outro. É igual família à mesa. Nós mencionamos o pastor Rômulo, né? Me permita aí os 3 filhos. Como é gostoso. Né? Estar junto, ouvir, daqui a um pouco eles estão maiores, experiências. Isso, irmão, não tem nada que substitua. O pastor Rômulo já tá cumprindo, né? Frutificar até ali. Cumpre a promessa mesmo. O pastor Rômulo já passou, eu tenho 2, né? Mas glória a Deus. Presbítero Davi, prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental no culto divino. Eu quero usar a sociologia, né? Tanto a sociologia secular como a corpo, não imagem digital. Não. Né? O corpo físico. A ideia de lar vem ao redor da lareira. Ao redor, as famílias se colocavam ao redor da lareira para se comunicar. Ali era tudo, era o Jornal Nacional, era tudo ali naquele momento. Era o do dia. Hoje nós fazemos isso na mesa, né? Conversando com as esposas, com os filhos, enfim.
Essa prática congregacional, ela foi transferida também para a igreja. Essa ideia de corpo de Cristo, né? Essa interdependência de cada um, essa dependência, melhor dizendo, de cada um, essa ligação de cada um, tá? Eu sempre falo que né, a igreja primitiva ela é baseada em 5 pilares, e um dos pilares é a koinonia. Tá? Primeiro vem a querigma, depois da proclamação é o ensino sobre o novo converso, depois ele é inserido dentro do seio da igreja, dessa koinonia, desse juntar. Depois vem, claro, aí vem o servir a Deus, né? E assim por diante. Eu coloquei aqui, né? Esse Jesus disse em Mateus, no capítulo 27 a seguir, perdão, aqui, deixa eu só me achar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, perdão, é Atos dos Apóstolos, perdão. Capítulo 2, versículo 42 a seguir. Sobre esse partir do pão. Quando nós entendemos o partir do pão, pastores, nós damos a ideia da ceia do Senhor. Mas para a igreja primitiva também era algo muito mais. Era a festa do amor. Era essa comunhão que a igreja tinha, a congregação. Congregar, o ato de estar junto, reunir. Congregar é reunir, estar reunido junto. Quando eles partiam o pão, não era somente o ato da ceia, mas era a troca de informações, era o dia a dia deles, era a celebração, era o ato de glorificar a Deus através de cada um ali, falando, pregando. Eles estavam em comunhão, em koinonia naquele momento. E tem um movimento, né, que até ele cita aqui, o movimento dos desigrejados, que não há necessidade de igreja. Não, a igreja já é uma eclésia, né? Apesar que a palavra eclésia tem outros significados, tem um significado mais de juntamento militar, para uma batalha, tá? Mas a igreja se apropria desse termo, né? Para essa questão de unidade da igreja, para uma reunião. Quando eles faziam essa reunião, a igreja primitiva, eles mostravam koinonia. Os desigrejados é que não precisa disso. Não precisa de um líder, não precisa de alguém estar me ensinando, eles se ajuntam entre eles ali. Eu não sei, porque eu nunca fui numa reunião dessa, não sei nem como é que funciona, mas provavelmente tem um líder, que alguém tem que encabeçar. Como toma ceia, né? Também não sei. Ou como hoje, né? O senhor vai entrar sobre essas questões da mídia, a ceia via internet. Ceia online. Né? Assim, não tem um contato. Pega um pão em casa, divide, não passa pelo clero, né? Não passa pelo presbitério. Está enfermo, chama os presbíteros online. Como é que faz? Para orar. Então, cada dia mais, pastores, a humanidade ela ficando fria por causa da tecnologia mal usada, do excesso. Né? Estão transformando até uma ideia agora de um culto metafísico, né? Você coloca um óculos, você vai dentro do metaverso, templo. Obrigado, é metaverso, isso mesmo. Então você vai para dentro, não precisa mais estar fora, você pode estar até de pijama dentro de casa. Não tem problema. Irmãos, então é algo frio que Satanás está tirando essa ideia de estar congregando junto. É isso, enfraquecendo a igreja. Ele não está tirando para fora, ele está desviando dentro. Dentro da igreja. Ele está querendo fazer... Esse é o maior problema, e a gente vai entrar aqui já dentro do tecnologia e o culto. Eu gosto sempre de dizer, no caso, celular, tablet, né, meio computador, eles podem conter a Bíblia, mas não é a Bíblia. Né? Então a gente precisa ter o nosso livro físico e tal. Você pode até usar, não vejo questão. Mas o autor da revista, o pastor, está dizendo que essa tecnologia, quando ela é usada excessivamente dentro de um culto, dentro de uma reunião, ao invés de ela gerar benefício, ela mais atrapalha do que ajuda. Ela traz muita distração, onde você acaba perdendo o foco da real atenção que precisa ser dado à palavra, ao momento de adoração, né? Eu vejo as pessoas dizendo o seguinte: hoje eu vou no culto para assistir. A gente não vai para assistir, a gente vai prestar um culto a Deus. Telão, redes sociais, cultos online, ao vivo, isso é maravilhoso. Mas a gente não pode perder o foco de termos a nossa prática relacional, né? De se envolvermos entre nós, congregacional, indo até a igreja, participando, porque isso aí gera comunhão, relacionamento. Nós tivemos recentemente, na semana passada, na nossa igreja, um almoço promovido pela diaconia, né? Logo após a escola bíblica.
Isso gerou uma comunhão tão maravilhosa entre os irmãos que eu comecei a perceber. Aqueles que não se falavam começaram a se falar, tinham um assunto. Uma reunião que era de 2 horas passou a ser 4. Né? Esteve um almoço e a gente viu pessoas que geralmente ficavam mais isoladas já se envolvendo mais, conversando. Eu vi orientação, eu vi até projetos serem desenrolados. Essa é a ideia de comunia. Né? Essa é a ideia Foi de maravilhoso ver naquela reunião ali do almoço. Mas depois eu percebi isso nos cultos. Quem não se falava começou a se falar. É lógico que precisa ter um cuidado em certos envolvimentos. Mas isso não quer dizer que a gente não deva usar tudo que a gente tenha. Eu sempre digo, nós podemos usar de tudo dentro da igreja e num culto, desde que não seja heresia. Desde que não venha prejudicar a igreja. Desde que não venha nos prejudicar. Né? Nós temos que ter cuidado. O autor diz o seguinte, os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, né? Essa visão aérea maravilhosa que a gente vê, né, telões, celulares, tablets, embora eu acho que o celular dentro de um culto ele mais atrapalha do que ajuda. Mas hoje tem o tal do Pix, né, que as pessoas fazem online e tal, né? Tablets são muito úteis, mas se usados sem moderação podem nos distrair e deixar inertes no culto. Então a gente perde aquela interação com o Espírito, né? Adoração, você está se envolvendo. Eu já vi, pastor Rômulo, presbítero Davi, muitas pessoas que estão aqui no culto e está ali naquele negócio, de repente o telefone toca, ele para tudo para ver quem é. Perdeu. Cortou a conexão. A Bíblia fala, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Está até parafraseado na lição. Guarda o teu celular agora. Eu acho que é assim... Boa. Bota celular para entrar. Na verdade, eu acho que tem um momento para cada coisa. Né? Não é que é proibido. É maravilhoso. O senhor ministrou recentemente lá sobre o dom de profecia na nossa igreja, no nosso culto de ensino. O senhor viu, né? O senhor tem uma tela aqui do lado para facilitar na leitura. A igreja tem outra tela ali, mas os irmãos todos com Bíblia, né? A gente aqui prestando atenção. Isso é maravilhoso. Mas são coisas que estavam, ao invés de distrair, atraindo para aquele momento de aprendizado e conhecimento. Uma coisa assim, não, é uma crítica, né? Mas é uma informação. Às vezes, até o pessoal da mídia, né? Eles estão fazendo o trabalho com excelência, para melhor, mas às vezes distraem o crente. Muito. Ainda mais o pregador. Esse programa, tem que cuidar com isso. Esse próprio programa, através dessa tecnologia maravilhosa, nós estamos entrando dentro de vários e vários lares. Né? O que o senhor mencionou hoje, dentro da exposição, o presbítero Davi, olha, isso aqui eu creio que está sendo de bênção para dentro de vários lares e famílias de instrução, aprendizado. Então hoje vai dar como é que se diz aquela palavra nova? Vai dar um up na cabeça de muita gente para poder entender e compreender que tudo que a gente usa para o bem e para a glória de Deus, como o nosso corpo e tudo que a gente faz, e a orientação bíblica é que tudo que façamos para a glória de Deus. Amém, pastor Romulo? Amém. A ideia é interessante, a gente não pode só estar no culto, a gente tem que participar e se envolver. Há uma ideia bíblica de adoração e louvor e culto, sempre com a participação do próprio corpo, né? Não é algo desligado. E a gente tem que cuidar. Tem até uns vídeos que o pessoal faz meio cômico, do pessoal da mídia se jogando no chão, voando por cima, pulando. Né? É complexo. Eu acho que talvez uma coisa que possa contribuir um pouco na ideia de culto público, a gente vê culto, exercício de dons e ministérios, principalmente quando pega ali a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 14, ele fala sobre tudo ser feito com ordem e decência e sempre pensando na edificação do corpo. Então, se aquilo que eu faço não edifica e atrapalha, não deve ser feito. Né? Então, o equilíbrio é muito importante. Eu tenho vivido a experiência, alguns eventos, alguns congressos, a gente sai um pouco de alguns lugares, alguns excessos. Né? Então, a gente tem que lembrar que a mensagem é mais importante que o mensageiro, que o culto volta-se a Deus, existe uma comunhão, existe algo horizontal, mas que aponta para o vertical. Jesus precisa ser glorificado e precisamos ouvir o que Deus tem para falar. Então que pare tudo, cale-se todas as vozes, o Senhor tem que ser honrado e Deus está falando no culto, há uma manifestação do Espírito Santo e isso é mais importante do que a própria divulgação, apesar da sua importância, e mais importante do que o uso excessivo da tecnologia. Eu penso que
o excesso faz mal, e como ele coloca, até a educação tem reconhecido isso, o autor coloca aqui muito bem. Nós precisamos centralizar um culto que tenha ensino, palavra, exortação, profecia, louvor, hinos espirituais, e aonde a palavra de Deus possa ser colocada em primazia e haja comunhão uns com os outros e com o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Rômulo, pela exposição. Obrigado. Davi, Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Queremos agradecer a você o carinho da sua audiência e que compartilhe o nosso programa. Entre no nosso programa no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joia, deixe o seu like, compartilhe na sua igreja, use as redes sociais para fazer uma obra de evangelismo, né? Hoje nós estudamos a lição 2 do 4º trimestre de 2025 com o tema O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Presbítero Davi, ore para nós, por gentileza. Senhor meu Deus e Pai, diante da sua presença nós estamos reunidos, agradecendo por esta oportunidade de esclarecer, Senhor, sobre o nosso corpo. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os professores que irão falar, Senhor, sobre esse importante tema, e que nós possamos preservar o nosso corpo irrepreensível, Senhor, para o teu grande dia. Assim nós pedimos de oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Na próxima semana vamos estudar a lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa, em nome de Jesus.